Estou aguardando vocês responderem. Pronto, a Constituição é um conjunto de leis, as regras que estruturam o Estado. Isso, na sua forma federativa, como rege os três poderes, determinam os estados, as unidades federativas, e como eu coloquei aqui o conceito geral, a Constituição Federal ela regula e organiza todas as possíveis atuações do Estado perante a sua população interna e externamente e define os princípios e diretrizes que regem uma sociedade. A Constituição, nesse sentido, ela regula como deve atuar o Brasil perante... Vai abrir amanhã, às 12, às 11, de 12 às 6. Acho que alguém está falando aí. Alguém está falando, o microfone aberto. Eu já desativei, pode seguir. Pronto, como eu estava dizendo aqui, a Constituição é essa carta que determina como é que o Brasil, as instituições, elas devem agir entre si. Certo? Passando adiante aqui, para dar uma ideia da teoria constitucional, como a Constituição se classifica. Então, ela é uma Constituição rígida, porque ela exige, para que seja mudada, para que haja uma alteração, a chamada emenda constitucional, ela exige alguns atos, algumas características solenes para a sua mudança. Quais características são essas? Ela exige que, para uma proposta de emenda constitucional ser aprovada, ela exige 3/5 dos votos em cada casa, no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara Federal. Ela exige que haja 3/5 dos votos e que essa votação seja dada em 2 turnos, obtendo, como eu já disse, 3/5 dos votos, dos 513 deputados e dos 81 senadores. Ela é uma Constituição analítica, porque ela trata sobre... Ela é uma Constituição extensa, porque ela trata de muitos direitos. Formal, porque ela possui, além de matérias constitucionais, como, por exemplo, a forma federativa do Estado, ela trata de temas além que seriam, por exemplo, infraconstitucionais, que deveriam ser tratados em outra matéria. Por exemplo, que vira até uma piada no curso de Direito, é o artigo 242, que determina que o Colégio Dom Pedro I, no Rio de Janeiro, deve ser administrado em órgão federal. Por fim, ela é dogmática, porque ela é feita a partir de um trabalho legislativo, que, no nosso caso aqui, foi a Assembleia Nacional Constituinte, que aconteceu em 1988, e ela é escrita porque é apresentada em um único texto. Aí, mais uma vez, eu queria me dirigir aos alunos aqui e perguntar a eles se existe uma hierarquia entre as normas, o que eles pensam sobre isso. Só para explicar isso melhor para todo mundo, acho que a Hélio explicou bem, mas só para deixar isso mais claro, é que, como o Hélio disse, a nossa Constituição é uma Constituição muito larga, analítica, ela trata sobre muitos assuntos, inclusive sobre assuntos que talvez não devessem nem estar na nossa Constituição. Como é o caso, por exemplo, a Hélio disse aí uma coisa interessante, gente. Na nossa Constituição tem assuntos que são extremamente relevantes, como é o caso, por exemplo, do direito à liberdade, do direito à honra, vocês vão ver isso já já, e a competência administrativa para cuidar do Colégio Dom Pedro II, que é uma lei que poderia ser, um conteúdo que poderia ser muito bem transmitido por uma lei normal. Aí o que é que eu pergunto? Vocês acham que existe hierarquia entre, por exemplo, essa norma que trata sobre a competência administrativa do Colégio Dom Pedro II e o direito à liberdade? Ou, vamos para uma coisa mais importante, vocês acham que existe hierarquia entre o direito à liberdade e o direito à honra, que está lá na Constituição? Será que...
Pois é. Ir e vir, por exemplo, na caso de greves. Não, e agora? Nós estamos passando por uma pandemia que do nada disse, ó, todo mundo tem que ficar em casa. Quer dizer, e onde é que está a nossa liberdade de ir e vir? Que está na Constituição. Mas, do mesmo jeito, o direito à vida e o direito à saúde também está na Constituição. Eu pergunto a vocês, existe uma coisa maior do que a outra? O que é maior? A vida ou a liberdade de ir e vir? A saúde ou a liberdade de ir e vir? A liberdade de expressão ou o direito à honra, quando alguém vai e denigre a honra de alguém, quando alguém vai e mancha a imagem de alguém? Vocês podem responder aí no chat, gente. Algumas pessoas aqui, Ana Luísa já disse, sim, existe hierarquia. Letícia Dutra, acho que sim, existe hierarquia. Creio que existe hierarquia. Eu só queria pontuar outra coisa aqui, que na Constituição, artigo 60, no seu parágrafo 4º, a gente falou que pode mudar algumas coisas, mas existe um núcleo irredutível, que o artigo 60 trata, que não pode ser mudado a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, e a separação dos três poderes, bem como os direitos e garantias individuais, está posto no título 1º, que começa ali do artigo 5º em diante. No entanto, esses direitos, no artigo 5º, eles podem ser mudados, mas podem ser ampliados. Por exemplo, a questão da liberdade, a questão de direito à vida, à educação, as garantias e direitos fundamentais. Então, a maioria da turma aí, ele está dizendo que existe hierarquia entre essas normas, né? Essa é a grande pegadinha, gente. Na verdade, veja, se a gente perguntar para você, por exemplo, pegar aqui Reney, Matheus, Letícia, Ana Luísa, Bianca, todos eles responderam. Se eu perguntar a cada um de vocês aqui o que é mais importante, o direito à vida ou o direito à liberdade de ir e vir nesse caso? Ou, por exemplo, se eu vou no rádio, ligo para o rádio, e aí em Sousa é muito comum as pessoas ligarem para o rádio, né? Vocês sabem bem. Eu ligo para o rádio e começo a esculhambar o curso de Felipe. Eu digo, olha, o curso de Felipe é horrível, o curso de Felipe é uma... Isso tudo hipoteticamente, né, gente? Eu não jamais esculhambaria, que eu sou um fã de carteirinha de Felipe. Mas vamos dizer, dessa louca em mim, eu fosse esculhambar o curso de Felipe. Felipe não presta, Felipe não vale nada, não sei o que, tá, etc. Aí no outro dia, Felipe me processa, dizendo que eu atingi a honra dele, que eu maculei a imagem dele. Mas eu tenho o meu direito de liberdade de expressão. E aí, o que é maior? A liberdade de expressão, que inclusive foi um dos valores que gerou a Constituição, né? Vocês sabem que a Constituição de 88 é um marco de transformação política no país, de um regime autoritário, ditatorial, para um regime democrático, ou é mais importante o direito à honra? E todos eles estão na Constituição. Todos eles estão escritos lá. Esses dois em específico no artigo 5º. Será, gente, que existe hierarquia entre a liberdade de expressão e o direito à honra e à imagem? O que vocês acham? O que vocês colocariam na redação do Enem se houvesse um caso como esse, por exemplo, dessa natureza? A gente está aí no Covid, né? Se houvesse um caso como esse, não, a Constituição diz especificamente que é mais importante a vida do que a liberdade de ir e vir. Eles estão dizendo aqui que existe sim. Reney respondeu, Matheus, Letícia, Ana Luísa, Bianca. A maioria aqui, pelo jeito, diz que existem sim. E aí, Hélio, vamos desmistificar essa história. O que é que você tem a dizer para os meninos aí? Eu estava lembrando de um voto de Celso de Mello, né, que ele disse que não há direito absoluto. Mas, em regra, pessoal, todas as leis, todos os direitos são iguais. O que acontece é que, quando há uma colisão entre eles, o juiz vai fazer uma ponderação, né, naquele determinado momento, o que vai fazer uma ponderação sobre qual direito é que vai subir em cima do outro, vai se sobrepor. Tudo bem? Então, gente, na verdade, como o Hélio disse aí, não existe um direito maior do que o outro. Aí depois veio já a Rafaela, Francisco, dizendo também que acha que não. De fato,
não existe hierarquia, todos esses direitos são iguais. Mas, como o Hélio disse, não existe um direito absoluto. O direito à liberdade de expressão não é absoluto. Eu jamais poderia ir por rádio e esculhambar do jeito que eu quisesse. Eu poderia fazer uma crítica pontual, respeitosa, que não invadisse, que não ultrapassasse o limite que eu tenho da minha liberdade de expressão, de modo a atingir a honra de Felipe. Então, vai depender do caso, gente. Não dá para dizer que o direito à liberdade de expressão é maior do que o direito à honra e vice-versa. Vai depender sempre do caso concreto, que, como o Hélio disse, o juiz, o STF, as cortes, os intérpretes, vocês, todos nós, vamos analisar que valor, que direito será mais importante nesse caso. E aí eu digo desde já a vocês, né, que uma coisa que vocês têm que ter em mente é que aquela velha máxima de que o meu direito termina onde o do outro começa, ela vale para isso aqui que nós estamos dizendo. Isso é uma coisa que vocês escutam muito no dia a dia de vocês, né? O meu direito termina quando começa o do outro. É mais ou menos isso. É evidente que, tecnicamente, a gente talvez não possa utilizar isso, mas vocês utilizarem umas palavras mais, digamos, melhores para colocar numa redação, dizer isso aí que Hélio disse, você tem que ponderar, você tem que equilibrar, você tem que verificar o caso concreto para ver que direito vai ser mais importante do que o outro naquele caso em específico. Do ponto de vista abstrato, todos eles são iguais. Essa ideia que você estava falando, Lafayette, até nem o direito à vida é absoluto, né? A questão do aborto, os traidores de guerra, é possível pena de morte no Brasil no caso de haver uma guerra e por exemplo, que haja um traidor na guerra, é possível a pena de morte. Pois é. A gente tem uma hipótese, gente, isso é curioso, né? Sim. Todo mundo diz, se você perguntar, colocar, por exemplo, numa questão de concurso, a pena de morte no Brasil é possível? Sim, é possível. Num caso muito extremo, só em caso de guerra, e desde que isso seja bem delimitado. Então, e está lá isso previsto na Constituição. A gente acha que a pena de morte não é possível de fato. Em condições normais de temperatura e pressão, vocês estão estudando química aí, né? Sei lá, não me lembro mais se isso é química ou física, mas em condições normais de temperatura e pressão, a pena de morte não é possível no Brasil, mas a Constituição faz essa ressalva. Beleza? E o que eu quero deixar uma coisa clara para vocês, velho, para eles, é que a Constituição, muita gente botou aqui, olha, é o conjunto de leis, são as leis que regem o país. Gente, a Constituição, ela é o conjunto de valores que está descrito num documento. No nosso caso, aqui no Brasil, existem outros países que, por exemplo, não possuem uma Constituição escrita, que a Constituição ela é parte dos costumes de determinados países. Né? No caso do Reino Unido. O Reino Unido, por exemplo. Então, assim, a nossa Constituição, ela, nada obstante seja esse conjunto de valores que a sociedade tem, ela não é o conjunto de leis da sociedade. Ela é a lei maior. Ela é a lei mais importante, é a lei que tem maior hierarquia. E aí, ela está acima das outras leis. Ela é mais importante do que as outras leis. As outras leis, tanto é que, para que você faça uma modificação, como o Hélio disse, para que você modifique a nossa Constituição, você tem que passar por um procedimento muito mais difícil do que se você quisesse modificar uma lei. E ela tanto é uma lei que, se você desrespeitá-la, você vai estar cometendo uma atitude inconstitucional. Beleza? Passa lá, Hélio. Pode ir adiante com o slide? Pode seguir. Acho que pode. Deixa eu clicar aqui. Não está aparecendo minha tela aqui. Pronto, como lá, Lafayette... Mas pode seguir, está aparecendo para todo mundo. Pronto, agora saiu. Como a gente já tinha conversado aqui, os direitos fundamentais, eles estão previstos no artigo 5º da Constituição, como a gente já havia falado, sendo um conjunto de direitos e garantias do ser humano, com finalidade principal do respeito à nossa dignidade. Aí aqui são alguns direitos que são previstos no artigo 5º da Constituição, como o direito à vida, o direito à liberdade, à igualdade, à prosperidade, a segurança, a informação, a honra e a dignidade da pessoa humana.
esse voto. Assim fica Beleza. melhor, assim grandão fica melhor, acho melhor para o pessoal ver. Pronto, esses temas aí são temas que a gente pode, no Enem, a gente pode cair vocês usarem, né? O Enem exige um repertório cultural, como você já deve saber com o Felipe, e são temas que, por exemplo, cai a segurança. Vocês podem argumentar em cima disso, falando que o artigo 5º da Constituição, ele garante a segurança para toda a população e é um dever do Estado cumprir. Beleza? Qualquer coisa que quiser interagir, pode ficar à vontade. Ô, Hélio, importante dizer que os direitos fundamentais, eles são... o artigo 5º ele é um artigo grande da Constituição. A Constituição tem mais de 200 artigos, gente, e um outro tanto de artigos nas disposições transitórias. Mas o artigo 5º da Constituição é um artigo grande, mas os direitos fundamentais não estão somente no artigo 5º. Existem outros artigos que tratam sobre direitos e garantias fundamentais, a gente vai ver já, em alguns slides para frente. A dignidade da pessoa humana está num artigo um pouquinho antes, no artigo 3º da Constituição. E é um artigo imenso, que tem todos esses direitos aqui. E vocês, em diversos temas que possivelmente apareçam para vocês na redação do Enem, vocês vão se deparar com a necessidade ou a possibilidade de citar a Constituição. Na edição passada do Enem, vocês trataram, salvo melhor juízo, foi sobre a democratização do acesso ao cinema, uma coisa desse tipo, né? E isso tem muito a ver com a Constituição, porque a gente tem lá inscrito no texto constitucional que é direito de todo e qualquer cidadão ao lazer, é direito do cidadão o acesso aos bens culturais, a educação, e o cinema é educação também. Enfim, então, por exemplo, agora é possível que no Enem você tenha alguma coisa falando sobre Covid-19. E do nada a gente está tendo aqui, inclusive, eu não sei, eu ia dizer isso no início, eu não sei nem se isso tem o seu lado ruim, né? Porque a gente não está se vendo, não tá, é evidente que tem muito mais coisas ruins do que boas, evidentemente. Mas, por exemplo, se a gente não tivesse vivendo esse momento, a gente ia estar fazendo só atividades aqui em Campina Grande, nas escolas, e eu nunca ia pensar de fazer uma atividade como essa com o Felipe. Então, a gente está vivendo esse momento de pandemia agora e com as liberdades bastante restritas, né? A liberdade de manifestação, a liberdade de locomoção, e isso pode ser algo que venha a ser tratado na prova de redação de vocês. Mas vocês têm que ter a noção de que, nada obstante existe a liberdade de locomoção, nada obstante existe a liberdade de manifestação, a liberdade de reunião. Você não precisa avisar o poder público que vai se manifestar no meio da rua, salvo em hipóteses excepcionais. A liberdade de se associar com as pessoas, de formar grupos, enfim. Nada obstante existam todas essas liberdades, você tem o direito à vida, que nesse momento talvez seja maior do que toda e qualquer liberdade. Você tem o direito à saúde pública. Então, se houver um tema dessa natureza, mais ou menos no Enem, é importante que você demonstre esse conhecimento de que a Constituição ela não só preza pelo direito à liberdade, mas ela também preza pelo direito à vida, pelo direito à saúde pública. Você tem aqui, por exemplo, o direito à igualdade. E essa igualdade, pessoal, ela tem que ser vista sob duas perspectivas, né, Hélio? Sob uma perspectiva que a gente costuma chamar de material e de uma perspectiva formal. Por exemplo, se eu chegar aqui para vocês e perguntar, pessoal, Felipe, trata vocês como? Trata todos os alunos do mesmo jeito, os alunos dessa turma são tratados com o mesmo direito. Então eu pergunto, Rafaela tem o mesmo direito de Francisco, Renner tem o mesmo direito de Mateus, Letícia tem o mesmo direito de Ana Luísa, Bianca tem o mesmo direito de Marcos. Certamente vocês vão dizer que sim. Então, os direitos que existem para no curso de Felipe, nas regras que Felipe monta para o seu curso, todo mundo tem direito ao mesmo material, tem direito ao mesmo número de faltas, sei lá, enfim, tem direito ao mesmo, aos mesmos benefícios que todo mundo recebe. Isso é o que a gente chama de igualdade
sob a perspectiva formal. Mas, gente, se eu for tratar todo mundo igual, eu não vou observar as desigualdades que existem. Vocês concordam comigo? Vocês sabem que no Brasil existem cotas sociais, vocês sabem que no Brasil, agora a gente está perto de uma eleição, existem cotas para as mulheres dos partidos políticos, né, Hélio? A gente tem uma porcentagem que precisa ter, não só de mulheres, mas para o gênero, né? Também não pode ter 80% de mulheres, tem que ter, no mínimo, 30% do outro gênero. Então, essa igualdade, ela precisa ser analisada também sob uma perspectiva, como a gente chama de perspectiva material, de analisar os iguais como iguais, mas os desiguais como desiguais na medida de suas desigualdades. O que é isso, basicamente? Isso é dizer que, olha, teve um determinado grupo, as mulheres, os negros, os índios, que foram negligenciados por um bom período histórico. E que, por questões fáticas, não é porque a gente quer, em razão dos fatos mesmo, esses determinados grupos hoje possuem menos direitos, possuem menos acesso, possuem uma condição de vida pior do que outros. A mulher tem condição de vida pior do que os homens. Isso é uma questão de fato. Os negros vivem em situação pior no Brasil do que os brancos. Os indígenas vivem em situação pior do que os demais, porque tiveram direitos vilipendiados, negados por décadas. Então, uma pessoa que está aqui, olha, gente, no andar de baixo, ela precisa, pelo menos, encostar no andar de cima. E aí, para isso, ela precisa ter, às vezes, mais direitos. As pessoas perguntam, isso é contra a igualdade. Não. Você está querendo, na verdade, igualar essas pessoas que estão desigualadas pela história. A história desigualou essas pessoas. E nós temos, por meio de ações afirmativas, anotem isso, ações afirmativas, como é o caso das cotas, como é o caso das cotas raciais, como é o caso das cotas nas eleições, igualar essas pessoas. Beleza? Hélio, Reney está perguntando aqui, a liberdade de ir e vir estaria sendo impedida em nome do dever do Estado de garantir a vida do cidadão? É isso mesmo, Hélio? É mais ou menos por aí, né? Sim, sim. Agora tem que ver no caso concreto, né? Por exemplo, se houvesse uma manifestação, né, que impedisse, sei lá, uma ambulância de passar. Eu acho que ele está perguntando nessa situação do Covid atualmente. Tipo, vamos restringir, todo mundo fica em casa. Por exemplo, Recife, que é aqui pertinho, João Pessoa deu lockdown, né? Todo mundo, você só sai se você tiver uma autorização. Aí acho que ele está perguntando nesse caso. Nesse caso, o direito à liberdade está sendo restrito, a gente está restringindo o direito de liberdade em homenagem à vida, não é isso, Hélio? Sim, sim, sim. Nesse caso, sim. Porque se a gente bota todo mundo na rua, muita gente vai morrer, né? Como já está morrendo, vai morrer mais gente ainda, se a gente não restringir o mínimo que seja o direito à liberdade. É exatamente isso, René. Mas como o Hélio disse, tem que ser analisado caso a caso. Esse me parece um caso que o direito à vida ele é maior do que o direito à liberdade, sem dúvida. Beleza, gente? O direito à propriedade, então, todo cidadão tem direito a ter propriedade. E aí tem logo um outro valor que está também na Constituição, que é a função social da propriedade. Você tem o direito de ter sua propriedade, mas aquela propriedade precisa exercer um papel social, precisa ter uma função social. O que é isso? Não desrespeitar o meio ambiente, você empregar as pessoas, você não cometer atos que sejam lesivos à ordem econômica. O que é isso? Vocês já ouviram cartel, né, gente? Aquele povo, por exemplo, posto de gasolina, pega, se junta, combina um preço só. E aí o consumidor não vai ter direito à competição que deve existir no mercado. Então, você pode ter a sua propriedade, mas não pode utilizar ela do jeito que você quer. O direito à segurança também está previsto na Constituição. O direito à informação, tem uma lei que trata sobre o direito à informação, tanto o direito à informação dos órgãos públicos, como o direito à informação dos meios de comunicação. Olha que interessante também, gente. Não sei se vocês viram agora recentemente
houve um cerceamento de informação por parte do governo, né? O governo não estava querendo mostrar os dados de maneira clara para a população, e aí um consórcio de jornais, de meios de comunicação se juntaram para divulgar os dados, as informações de maneira mais clara. Isso não tem nem dúvida que é um exercício do direito à informação. A gente precisa ter a informação mais clara. Por quê, gente? Sabe por quê? Porque informação é liberdade. Informação é educação. Um povo sem a devida informação, sem a correta informação, não é um povo livre para tomar suas escolhas. Também não é um povo educado para tomar as suas decisões. O direito à honra, a gente já comentou várias vezes, e a dignidade da pessoa humana, gente, é o que norteia todos esses direitos. É preciso... A gente vai ver direitos sociais lá na frente, educação, saúde, assistência social, moradia. Tudo isso visa a promover a dignidade da pessoa humana, uma vida digna para as pessoas. Beleza? Vai lá, Hélio. Aqui é o artigo 6º da Constituição, ele rege a ordem social das pessoas, sendo a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer e a segurança. E nesses direitos aqui há toda uma lógica para que... É como se fosse uma lógica que não há segurança sem uma educação, não há saúde, por exemplo, sem educação. A gente tem que pensar dessa forma aqui, que uma pessoa educada, ela tende a se alimentar melhor, ela tende a conseguir trabalho, ela tende a conseguir moradia, e assim por diante. Isso, quando a gente está estudando direito previdenciário, a gente percebe essa lógica. E esses direitos aqui, a Constituição traz inicialmente no artigo 6º, mas ela vai tratar de maneira mais abrangente nos artigos seguintes. Por exemplo, o artigo 195 da Constituição ela vai tratar sobre a saúde de maneira mais detalhada. A educação no artigo 205. Não é isso, Lafayette? Perfeito, Hélio. Alguém quer fazer algum comentário e tal? Pronto, eu posso seguir aqui ou se você quer comentar alguma coisa? Pode seguir, Hélio, pode seguir. Artigo sobre a questão dos direitos políticos estão previstos no artigo 14 ao 16. O slide aqui saiu. Agora está ok. Pronto, sendo eles aqui o sufrágio universal, o direito ao voto secreto, direto e secreto, e a participação em plebiscito, referendos ou iniciativas populares. Hélio, só para deixar isso claro, é o seguinte, gente. Como vocês sabem, a gente está num Estado democrático de direito. A gente tem uma democracia. Ó. Todo poder emana do povo. Isso significa que nós estamos numa democracia. Aí, o que é que a Constituição diz? Que exerce por meio de seus representantes eleitos. A gente entrega, a gente confere àquela pessoa em que a gente vota. Boa pergunta, Rafaela. Já a gente chega nela. Então, a gente confere a gente confere uma procuração, um mandato para aquelas pessoas que a gente vota, para que elas nos representem no Congresso e no Poder Executivo. Somente para o Poder Judiciário que a gente não tem eleição, por meio de concurso público, via de regra. Existem alguns ingressos que não são por concurso público no Poder Judiciário, mas, via de regra, é por concurso público. No Poder Legislativo e no Poder Executivo, os mandatários, os representantes, os parlamentares, o prefeito, o governador, o presidente da República, são todos eleitos pelo nosso voto. Mas aí, depois, a Constituição diz, todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Como é isso, Lafayette e Hélio, de se exercer o poder diretamente? Quer dizer que eu posso, Rafaela, Renner, Francisco, Matheus, Letícia, será que eu posso exercer o poder diretamente? É exatamente disso que trata a Constituição quando ela fala de participação em plebiscitos, referendos ou iniciativas populares. O plebiscito, gente, é quando a população é chamada para votar
entre duas opções. Houve um plebiscito há muitos e muitos anos atrás, lá por volta dos anos 92, 93, para decidir qual seria o nosso sistema de governo, se seria parlamentarista ou presidencialista, se nós teríamos uma república ou uma monarquia. Isso foi o que a gente chamou de revisão constitucional. E esse foi o último plebiscito. Boa pergunta. A Letícia está querendo fazer polêmica, mas vamos chegar lá também, Letícia. É importante isso aí, porque isso está sendo tratado, né? Está sendo tratado de maneira muito corriqueira. Esses dias eu li um artigo exatamente sobre esse assunto. Excelente pergunta, Letícia. Já a gente chega lá. Então, o plebiscito é quando o governo te dá duas opções. Olha, você quer isso ou quer aquilo? Você quer parlamentarismo ou você quer presidencialismo? Você quer república ou você quer monarquia? Então, isso foi dada, essa opção, aos brasileiros naquela época. Terminamos escolhendo pelo presidencialismo, pela república. E, enquanto que o referendo, pessoal, o governo diz assim, olha, é isso aqui. Você quer isso aqui ou não quer? Alguém de vocês, vou fazer uma pergunta aqui, Hélio, para eles responderem. Alguém lembra de algum referendo? Vocês são muito novinhos, acho que vocês não... Mas vocês estudaram recentemente algum referendo que teve no Brasil? O referendo é o seguinte, eu digo, olha, a proposta é essa, a proposta é... E tem muito a ver, inclusive, com o momento que a gente está vivendo agora. Tem a ver um pouco também com essa questão das Forças Armadas. Pessoal, a ideia, o referendo diz o seguinte, a proposta, pessoal, exatamente, Bianca. O que for decidido em plebiscito é o que prevalecerá. O direito às armas, foi em 2005. Exatamente. Em 2006, fez-se um referendo sobre o Estatuto do Desarmamento no Brasil. Acho que foi 2005 ou foi 2006? Não me recordo. Agora eu estou me perdendo, né? Mas foi por aí. Foi 2005 ou foi 2006? Exatamente, René. O governo disse, olha, tem esse estatuto aqui, vocês querem esse estatuto? O povo votou majoritariamente pelo não, né? Inclusive, essa é uma grande polêmica que existe hoje do cumprimento ou do descumprimento desse referendo, enfim. E as iniciativas populares, pessoal, é quando a população ela faz uma lei, ela própria. Geralmente, só quem pode fazer lei são os parlamentares e o presidente da República. Lá, no caso, lá de cima, e em Souza, com vocês, o prefeito ou os vereadores. Mas está na Constituição que a população, um conjunto de pessoas, pode iniciar uma legislação, pode fazer uma legislação. Não sei se vocês lembram, mas teve uma lei em 2010 que foi iniciativa popular, uma lei muito conhecida chamada a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa. Que tornou mais rígida as causas de elegibilidade. Então, pessoas que antes não podiam ser candidatas, essa lei veio a endurecer e dizer, olha, não, determinadas pessoas agora não podem ser candidatas, por exemplo, aquelas pessoas que têm condenação em segunda instância por dano ao erário e enriquecimento ilícito. Então, está lá na lei da ficha limpa. Foi um conjunto de pessoas, ali não foram os parlamentares, não foi ninguém. Enfim. Beleza. Eu acho que, agora, para responder essas duas perguntas aqui, Hélio, vamos lá, né? Rafaela perguntou quais políticas asseguram os direitos sociais. Por exemplo, no caso a gente pega no exemplo da saúde, né? O SUS. O SUS é um programa social que garante o acesso à saúde. Ele, bom ou ruim, o Estado tenta garantir esse direito a partir da saúde. No caso, o Lafayette já tinha falado das ações afirmativas, né? Que acho que foi 2002, 2008, 2010, a questão das cotas sociais, essa questão da equidade que a gente tinha falado anteriormente aqui, o direito à igualdade, as cotas, no caso das universidades. Inclusive, ano passado saiu uma pesquisa que já era 50% de negros nas universidades.
E aqui tem uma sequência, né? Por exemplo, direito à moradia. A política pública é o direito à o programa Minha Casa Minha Vida. E tem uma sequência, tem essa sequência aqui. Lazer, que normalmente são as prefeituras quem garantem, né, esse direito. E aí, gente, é importante dizer, Hélio, que todas essas normas aqui, pessoal, vocês podem perguntar. Já eu falo, Nadiara, sobre isso. Vamos segurando as perguntas aí, a gente vai respondendo aos pouquinhos. Tá bacana, estou gostando da participação de vocês, não é, Hélio? Inclusive, se quiserem falar por áudio também, vamos democratizar aqui. Então, a gente está aqui para isso. Por exemplo, uma coisa que eu quero dizer a vocês, pessoal, é que essas normas, vocês podem me perguntar, a Rafaela perguntou, quais políticas asseguram os direitos sociais? Está lá na Constituição, que todo mundo tem direito, que saúde é um direito de todos e dever do Estado, diga aí. Está lá escrito na Constituição. Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, de Silvio Santos até a pessoa mais pobre do bairro Mutirão, até a pessoa mais humilde do Guanabara, do Angelim, tem direito à saúde. Se for no hospital público, vai ser atendido. Olha que coisa mais chocante que traz a Constituição. Direito de todos e dever do Estado. Aí eu pergunto a vocês, todos têm direito à saúde de forma plena, de forma correta? Vocês acham isso, pessoal? Que todo mundo efetivamente na vida prática tem direito à saúde? Não. Nossa saúde é muito ruim, né, gente? A nossa saúde, a gente está vendo isso agora de maneira ainda mais evidente. A saúde brasileira é muito ruim, muito deficitária. E é por isso, pessoal, será que todo mundo tem direito à educação? Está lá também escrito que direito à educação é um direito, está no artigo 6º da Constituição. Alimentação, ainda há muita fome no Brasil. Trabalho, desemprego está aí campeando. Moradia, muita gente sem casa para viver. Transporte, as pessoas com transporte precário. Segurança, nem se fala. Lazer, aí... Enfim, vocês trabalharam isso na redação do ano passado. Poucas pessoas têm acesso ao cinema, ao livro, a parques de diversão, enfim. Então, a gente tem essa realidade que não condiz com o que está no texto constitucional, não condiz com o que está na Constituição. Como é isso? Então, de estar errado, devia ter alguém que baixasse aí um chicote e dissesse, vamos fazer educação de qualidade, porque está escrito na Constituição. Isso é o que a gente chama, pessoal, de normas programáticas. Todos esses direitos sociais, Rafaela, você que fez a pergunta, eles são normas programáticas. Programáticas vem de programa. Pode ser chamado de política também. É evidente que, tecnicamente, tem uma diferençazinha entre política e programa. Isso aí, até o pessoal de administração pode diferenciar melhor. Mas, no fim das contas, são coisas muito parecidas. Programa, se a norma é programática, eu vou me programar para realizá-la. Lá em 88... a gente tinha uma ideia do que seria a educação brasileira. Ainda estamos muito longe do que ela pode chegar. Mas, de fato, algumas coisas melhoraram. Na saúde também, na alimentação também, no trabalho, enfim. E assim por diante. Talvez o único caso aqui que tenha piorado, de fato, tenha sido a segurança. Mas de todos esses outros, eu acho que, em linhas gerais, a coisa melhorou. Ou ainda que não tenha melhorado, é algo sempre a se melhorar. Por isso que a gente chama isso, pessoal, de normas programáticas. Toda vez que vocês pensarem em direitos sociais que estão estabelecidos na Constituição, e aí, como o Hélio falou, existem políticas para isso, que estão abaixo da Constituição, são diretrizes gerais sobre como essas políticas devem acontecer. São normas que visam a programar como o Estado deve fazer no futuro. Então, como o Hélio disse, saúde, o SUS é essa política. Na alimentação, por exemplo, os programas de restaurante popular. Restaurante popular. No trabalho, o FGTS, por exemplo, é uma política, não resta dúvida. Os programas de geração de emprego e renda, de microcrédito, moradia, como o Hélio disse, Minha Casa Minha Vida, e assim por diante. Beleza, Rafaela? E aí, vamos para essa pergunta aqui. 142 da Constituição, né? Isso, perfeitamente, Hélio. Letícia perguntou aqui, as Forças Armadas
podem ser considerados um poder moderador? Quer começar, Hélio? A resposta para isso seria não, né? Porque quando a gente vai analisar, por exemplo, existiu o poder moderador no Brasil? Existiu. Quem era esse poder moderador? Era o imperador. Isso foi em 1824 até 1889. E existiu um poder moderador. Por que não existe esse poder moderador? Como se as Forças Armadas fossem um garantidor da Constituição. Isso é uma interpretação que o governo federal, agentes do governo federal, deram uma interpretação errada a essa norma. O que garante as Forças Armadas é a Constituição, pois ela é quem cria as Forças Armadas, a Marinha, o Exército. Não é isso, Rafael? Isso. Se você, inclusive, Hélio, puder tirar um pouquinho aí do slide rapidinho, esse assunto é importante e é pedagógico, inclusive, para que a gente não tenha uma falsa impressão do papel importante das Forças Armadas, que não é esse de poder moderador, como você bem pontuou. O poder moderador existiu apenas na Constituição de 1824. A gente já teve várias constituições, gente, é bom dizer. A Constituição de 88 não foi a única Constituição do país, né? A gente teve, antes que você vá colocando, não sei se o vídeo de ele travou, mas enquanto ele volta aí, a gente teve, pessoal, a Constituição de 1824, a gente teve a Constituição de 1891, a gente teve a Constituição de 34, a gente teve a Constituição de 1946, a gente teve a Constituição de 1967, que foi substancialmente modificada por uma emenda de 1969. Enquanto o Hélio não volta, eu vou colocar aqui, vou compartilhar minha tela com vocês para trazer aqui um pouco do que diz esse artigo, de que se valem algumas pessoas para dizer que as Forças Armadas constituiriam um poder moderador. Olha o que é que está dizendo aqui. E o que é um poder moderador? Né? Um poder moderador nada mais é do que um poder que controla os outros poderes mais, em qualquer circunstância. Era isso que tinha o imperador em 1824. Né? E está longe de ser o que Montesquieu pensou. Né? Vocês estudam Montesquieu lá em História. Felipe deve falar aí também de Montesquieu de vez em quando para vocês. E ele foi aquela pessoa que criou aquela teoria que nós chamamos de teoria da separação dos poderes. Poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. E é uma teoria, pessoal, que serve exatamente para dizer o seguinte, ninguém pode ser maior do que ninguém. Todo mundo tem que se controlar um pouquinho. Por quê? Quando o poder ele é ilimitado, quando ninguém controla o poder, ele tende a se tornar absoluto. Ele tende a se tornar absoluto. Vocês estudam isso muito bem lá na Revolução Francesa. Olha outro tópico interessante. Façam essa conexão entre Revolução Francesa e democracia, Revolução Francesa e separação dos poderes. Então, os poderes, se eles são ilimitados, se ninguém coloca freio naquilo, eles tendem a se tornar absolutos. E, tendendo a se tornar absolutos, tendem a ser autoritários. Então, você não tem necessidade de um poder moderador. Hélio, eu estava com minha tela compartilhada aqui. Se você puder compartilhar o artigo 142 lá no teu para a gente tratar um pouquinho sobre esse assunto, que acho que foi Letícia, né, que chamou a atenção. Hélio já está aí de volta? Estou de volta. Eu tinha caído aqui na internet. Beleza. Compartilha aí um pouquinho a tela do teu navegador com o artigo 142. Vai lá no navegador. Então, pessoal... Estava falando de Montesquieu, aí eu me lembrei. Sim, uma passagem no livro dele, né? O livro dele é o Espírito das Leis. Aí ele diz lá, em certa parte do livro, ele diz: a todo poder, a quem é dado poder demais, ao homem, ele tem de abusar dele. Perfeitamente. Essa pode ser a síntese do que Montesquieu disse. Todo poder que a gente dá a uma pessoa, ele, se não for controlado, ele tende a dele abusar. Então, basicamente, Hélio resumiu aí com muita propriedade isso que a gente
sobre o qual a gente quer falar. Consegue não, Hélio, colocar aí no... Não tá aparecendo não aí? Não, tá não. Deixa eu tentar aqui. Agora Tem aqui que, vai. acho que tem que tirar o Foi compartilhamento. Agora foi. Então, olha aí o que é que diz. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, presta atenção, pessoal, nesse artigo, que é importante para vocês aí que vão fazer prova do Enem. São instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, ou seja, o chefe pessoal das Forças Armadas é o presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes quem? Os poderes constitucionais da lei e da ordem. Então, as Forças Armadas não são um poder à parte. Primeiro, elas são comandadas pelo presidente da República, é ele o chefe das Forças Armadas, e ela deve garantir a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, gente. Ora, como é que você vai utilizar as Forças Armadas para derrubar um poder, que é o poder legislativo, que é o que muita gente diz aí, não, chama as Forças Armadas e fecha o Congresso. Mas o Congresso é um poder, gente. O Congresso Nacional é o poder legislativo em nível federal. Eu não vou entrar muito aqui, porque não é muito o nosso tema. Organização do Estado, acho que o Felipe já tratou outras vezes com vocês. Então, como é que vocês, em sã consciência, me digam, como é que as Forças Armadas podem, para garantir uma suposta ordem que está desordenada, para garantir uma suposta, digamos, uma suposta irresponsabilidade dos poderes, uma suposta irresponsabilidade do próprio presidente da República. Como é que as Forças Armadas, as pessoas falavam isso também na época do impeachment da presidente Dilma, vamos utilizar o Exército para derrubar a presidenta. Como é que o Exército vai derrubar a sua própria comandante? Ou como é que o Exército vai derrubar o poder, aqueles poderes, o Congresso Nacional, por exemplo, a quem ele deve garantir? É exatamente o contrário. As Forças Armadas têm que servir como um instrumento para garantir a democracia e para garantir as instituições do jeito que elas são. Olha, e outra coisa, e por iniciativa de qualquer destes. Então, a iniciativa tem que partir, na verdade, dos poderes constitucionais, do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. E assim, para não confundir as coisas, porque todo mundo hoje está confundindo política com direito, né, ultimamente, já daqui a pouco vai ter gente me chamando de comunista aí, isso aí, gente, é algo que está sendo tratado por juristas das várias matizes, dos vários espectros ideológicos. Então, gente que é de direita, gente que é de esquerda, compreende que esse artigo 142 não se trata de poder moderador. Vocês estão vendo aí o artigo. Muita gente fala sem nem ler o artigo. Então, vocês estão vendo aí, muitos pela primeira vez, do que se trata o artigo 142 e não tem absolutamente nada de poder moderador ou de um poder que tenha essa prerrogativa, essa possibilidade de se ingerir dessa maneira, como as pessoas imaginam, no Estado de Direito. Então, qualquer interpretação que se dê ao artigo 142, vocês estão vendo, o dispositivo é bastante claro, qualquer interpretação que se dê ao artigo 42 para afirmar que ele possui força moderadora na verdade, uma tentativa, me desculpem a palavra, mas é uma tentativa efetivamente golpista. Isso aí no sentido técnico da palavra, não é no sentido político da palavra, não, no sentido técnico. É efetivamente a tentativa de se sobrepor às instituições democráticas. E aí, gente, aí já entrando um pouquinho para a política, não para a politicagem, mas para a política. E vocês têm que discutir política também. Gente, não é autoritarismo, não é golpe, não é peso. Tá, agora tem. Espera aí, gente, que minha esposa veio para cá, ó. Não sei, tá gostoso aqui o debate.
Tá, depois eu falo com você. Tá bom. 9 horas a gente vê. Foi mal, gente. Sim, então, qualquer circunstância dessa, qualquer interpretação dessa, foi mal, gente, desculpa. Qualquer interpretação dessa não pode servir para isso. Aí, voltando a falar de política com vocês. Eu sei o quanto todos nós somos indignados com os nossos representantes. Eu também sou um indignado com os nossos representantes. Todo dia eu me indigno com as pessoas que nos representam, com o jeito como esse país é administrado, com o jeito como os nossos parlamentares. Mas não vai ser com um golpe de autoritarismo, não vai ser com um chicote do céu que vai resolver nossos problemas, gente. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 200 anos de democracia e está aí, com os problemas que eles possuem. Então, a gente tem só 30 anos de continuidade democrática. A Constituição de 88 completou seus 30 anos há 2 anos, há 1 ano e pouco. Então, a gente tem que ter paciência. Isso não é de uma hora para outra, não. São vidas que, inclusive, se perdem para a gente poder construir um país melhor. Então, eu sei que todo mundo tem o interesse de ver esse país melhor, mais próspero, mas não vai ser desse jeito, gente. A gente precisa acreditar na democracia. Acho que era Churchill que dizia que a democracia é o pior de todos os sistemas, tirando todos os outros. Ou seja, é ruim, tem seus defeitos, porque a gente tem que ouvir um bocado de gente, a gente de vez em quando vê aí um povo que a gente não queria nos representando, mas é o que temos e a gente tem que acreditar nela. Beleza? Teve outra pergunta aqui. Dentro desse tema aí, só para dar uma dica literária. Fala, Hélio. Só para dar uma dica literária, que eu acho que o Felipe já deve ter dado, mas se caísse um tema desse eventualmente na redação do Enem, né? Um livro que poderia ser indicado era 1984, não sei se o pessoal aqui conhece. Ele dá um conceito de nova língua. Ele tenta mudar o sentido das palavras. Eu acho que seria uma boa referência literária para usar na redação do Enem. Excelente, Hélio. Excelente. Inclusive, só para fazer um merchan, daqui a uns dias a gente vai estar sorteando esse livro nas nossas redes sociais, pessoal, lá no Constituição é Notícia. Então, nos sigam lá no Instagram, Constituição é Notícia, Facebook, Constituição é Notícia, YouTube, Constituição é Notícia. A gente vai estar tratando de outros temas como esse, que vocês vão poder ter acesso livre e gratuito. Nadiara perguntando, Hélio, precisa de uma petição para que o povo crie uma lei? Olha, você precisa de alguns requisitos que estão dispostos na Constituição. Uma porcentagem mínima. Vou colocar aqui no artigo. Bota no artigo aí, Hélio, fica no 60, 61, por aí, da Constituição. E aí você, de fato, com as assinaturas dessas pessoas, você endereça para o Congresso Nacional essa lei, através de uma petição. Mas a petição é um instrumento. O que, na verdade, você precisa é de cumprir esses requisitos. Nadijanara. Acho que é mais para cima, Hélio. Acho que é mais para cima. É lá pelo 60, 61. Deve ser 59, né? Aqui, ó. Parágrafo 2º. Volta. Parágrafo 2º do 61. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, gente. Iniciativa Popular. A iniciativa popular. Pode ser exercida pela Câmara dos Deputados. Apresentação da Câmara dos Deputados, projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, é 1% do eleitorado nacional em 5 estados e ainda com 0,3% em cada um desses estados. Beleza, Nadiara? E aí você, de fato, encaminha com essas assinaturas para o Congresso e o Congresso vai votar como toda e qualquer outra lei. Ana Luísa perguntou, da Declaração Universal dos Direitos Humanos para a Constituição Federal de 88, existe hierarquia ou apenas um tratado entre ambos? Vê, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é um ponto muito importante, Ana Luísa. Inclusive, eu vou me ater um pouquinho
se vocês me permitem, sobre esse tema que a Ana Luísa traz, porque é um tema muito importante. Eu vou colocar aqui, Lafa, o parágrafo 3º do artigo 5º, já para Isso, é importante. Valeu, Hélio. Vou tratar dele já, de acordo com essa pergunta de Ana Luísa. Foi a Ana Luísa que fez a pergunta, né? Eu acho que foi ela. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um documento emitido pela ONU logo depois daqueles terríveis acontecimentos que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, patrocinados por regimes autoritários na Alemanha e na Itália, em especial, e que decidiu trazer uma carta de direitos para a humanidade e que essa carta fosse seguida. Veja, a Declaração Universal ela é uma influência muito forte de várias constituições que foram criadas depois desse período do pós-guerra. Depois do pós-guerra, na segunda metade do século XX. Então, você teve a Constituição alemã, você teve a Constituição italiana, você teve a Constituição portuguesa e a Constituição espanhola na década de 70. Você teve, depois dos regimes autoritários na América Latina, várias outras constituições aqui na América Latina. A Constituição brasileira, por exemplo, foi uma delas. Então, várias das disposições que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos estão nessas constituições. Você me pergunta, Ana Luísa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem força normativa? Se alguém descumprir a Declaração Universal dos Direitos Humanos no Brasil, ele pode ser preso, ele pode ser responsabilizado por alguma coisa? Não. Mas boa parte do que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos está na nossa Constituição. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é maior do que a Constituição, também por outra questão, por uma questão de soberania nacional. Está na nossa Constituição que o Brasil é uma nação soberana. Ninguém pode se intrometer aqui, muito menos um organismo internacional. A gente tem condições de dispor sobre o nosso próprio ordenamento, sobre as nossas próprias leis, sobre tudo aquilo que nos rege. Então, os tratados internacionais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma carta muito mais de intenção do que algo que tem força normativa, que foi motivo de influência, como eu já disse, de outros documentos constitucionais mundo afora, de outros textos constitucionais mundo afora, ela não tem uma relação de hierarquia com a Constituição. Existe, sim, uma relação de influência muito grande desses dois textos. A Constituição Federal de 88, como outras constituições, como eu já disse, bebe muito da fonte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas você fez uma pergunta igualmente interessante. Mas será que tem algum tratado internacional no Brasil, algum tratado internacional que foi incorporado pelo Brasil ao seu ordenamento jurídico? Vários. O Brasil ele é signatário de vários tratados internacionais. E no momento em que ele assina, e aí ele tem soberania para decidir se vai assinar ou não, o país precisa assinar, beleza? Aí, de fato, quando o país assina, aquele tratado ele passa a ser incorporado ao nosso ordenamento jurídico e precisa ser observado pela população, por todos aqueles que estão aqui no país. E aí, uma modificação interessante que teve na Constituição lá em 2004 foi essa aqui que Hélio pontuou. Se Hélio puder explicar um pouquinho aí, Hélio estudou recentemente sobre isso, na matéria de direito constitucional, e tem propriedade para falar sobre isso. Se ele puder explicar um pouquinho sobre como esses tratados e convenções internacionais se materializam, são aplicados aqui no Brasil, eu peço para que ele explique a vocês. Eu vou começar falando isso dando um exemplo, né? Até então, até o Pacto de São José da Costa Rica, que é um documento internacional, ele proibiu a prisão civil. O Brasil, até eu me esqueço a data, se Lafayette puder dizer, eu acho 1990, né, Lafa? Qual? Você está falando de qual? A questão da prisão civil. Não, no Brasil. A prisão... Veja, gente, porque é uma coisa interessante. Só para explicar aos meninos, velho, porque prisão civil, acho que eles ficam... Ainda não... Você só pode ser preso, gente, quando você comete crime, né? Quando você comete crime. Mas nem sempre você pode ser punido só por cometer crime. Você pode ser punido por outras coisas. Por exemplo, se você bate o carro em alguém na rua
e você estava errado, você estava na contramão, mas não morreu ninguém, ninguém foi lesado, não houve lesão corporal. Você vai ser punido por isso? Vai, mas você não vai necessariamente ser preso. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ser punido administrativamente com uma multa de trânsito por estar andando na contramão, provavelmente pode até perder a carteira, e você também vai ser punido civilmente, do ponto de vista civil. Como é ser punido do ponto de vista civil? Você vai ter que reparar o dano que aquela pessoa teve. Então, a pessoa quebrou o carro, teve que levar o carro para consertar, ficou perturbado mentalmente, com medo de acidente, você vai pagar ela um dano material e um dano moral. Então, via de regra, quando aquilo não está posto como um crime, em que você aí tem que ir para a cadeia, ou você fica com a sua liberdade restrita, essas são as penalidades, né, para quem comete um crime, uma pessoa somente pode, se não tiver crime, a pessoa será responsabilizada do ponto de vista civil. Reparar um dano, pagar uma indenização, isso é ser penalizado do ponto de vista civil. Então, você não pode ser preso por uma infração civil que você cometeu. Só que a Constituição ela trouxe duas exceções. Duas exceções. Primeira exceção, pensão alimentícia. Já ouviram falar? Fulaninho foi preso porque não pagou a pensão do menino. Então, pode acontecer de alguém ser preso por pensão alimentícia, desde que esteja em atraso. Aqui, ó, não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, é pensão alimentícia, tá, gente? Esse primeiro é pensão alimentícia. E depositar em fiel. Depositar em fiel, pessoal, existe o contrato de depósito. Por exemplo, é o seguinte, eu chego para Felipe e digo, Felipe, guarda aí para mim, eu vou viajar para a Europa, guarda minha cachorrinha aí para mim, por gentileza. Lúcia, vocês conhecem minha cachorrinha? De vez em quando eu boto foto dela no Instagram, gente. Então, Lúcia é muito simpática. Inclusive, o nome dela é uma homenagem à música dos Beatles. Então, eu peço para Felipe guardar a Lúcia. Felipe, fica aí com Lúcia, enquanto eu viajo para a Europa. Aí, Felipe fica. Ele vai ser o meu depositário. Aí, quando eu chego de volta, eu pego, Felipe me devolve Lúcia, e Felipe não me devolve. Ele, em tese, poderia ser preso. Então, são as duas situações em que alguém pode ser preso por prisão por dívida. Ou porque não paga pensão alimentícia, ou porque é depositário infiel, ou seja, guarda alguma coisa e não devolve para o verdadeiro dono. Só que aí tem um tratado, e aí, Ana Luísa, falando sobre os tratados internacionais, tem um tratado de que o Brasil é signatário, nós somos signatários do Pacto de São José da Costa Rica, que também é chamado de Convenção Latino-Americana de Direitos Humanos, que diz lá, não é possível prisão por depositário infiel. A prisão civil não pode ser feita para o depositário infiel, só por pensão alimentícia. Aí o que é que eu digo? E aí a Constituição está conflitando com um tratado de direitos humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que é lá de 1960 e tanto. Aí o que é que diz a Constituição? Vamos lá. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, os tratados que forem incorporados ao ordenamento jurídico, ao nosso conjunto de leis, ao nosso conjunto de normas, esses tratados, eles terão a mesma força que a Constituição tem, mas tem que passar por esse procedimento que, como a gente disse, a Constituição é uma Constituição rígida. Para mudar ela é muito difícil. É rígido, é um procedimento rígido. Apesar de ter 100 e poucas emendas, né? Apesar de a gente ter 100 e poucas emendas. Mas, enfim, é assim que caminha a humanidade. Peraí, olha, agora tá, gente. Então, gente, só rapidinho, antes de responder as outras perguntas. Os tratados, então, se você aprovar um tratado de convenção sobre direitos humanos, aquilo ali tem força constitucional. Eu não queria falar muito sobre aquele entendimento do STF, que tem norma supralegal, porque quando é que vai ser supralegal, quando é que vai ser intraconstitucional, porque acho que não cabe aqui. Mas aí a gente pode passar sobre isso. Então, gente, só respondendo a Ana Luísa, quando o Brasil adere a um tratado internacional, aí ele passa e passa por esse procedimento aqui que trata do parágrafo 3º, do artigo 5º, aí ele passa a ter força constitucional.
Você tem razão nesse caso. Mas a Declaração Universal, muito embora o Brasil assinou, ela não é tida exatamente como um tratado com força de lei. Ela é uma declaração, como o próprio nome já diz. Quando a gente fala, né? Quando vocês cruzem, fulaninho me fez uma declaração de amor, nem sempre ele vai cumprir, né, aquilo que ele fez, que ele disse na declaração de amor. Mas, com certeza, várias constituições no pós-guerra foram influenciadas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Letícia perguntou, uma pessoa que passar muitos anos em uma terra, ela pode ter direito a ela? Aí, Letícia, aí a gente vai responder várias perguntas. Pode, é um negócio chamado uso capião. Mas isso aí já é um outro tema, é um tema de direito civil. Se você quiser se aprofundar, eu estou à disposição de você lá no meu perfil, no Instagram. Hélio também está à disposição, lá a gente lá no Constituição e Notícia. Não tem muito a ver com a Constituição, é muito mais uma norma do Código Civil. O Código Civil é uma lei que está abaixo da Constituição, mas tem sim, tem regras para isso. A gente chama isso de uso capião. René perguntou, só voltando um pouco, prof. Quando o Estado não cumpre seu dever de garantir a saúde do cidadão, por exemplo, quem pode ser punido e como? O próprio Estado, René. O próprio Estado. Vai lá para o 36, Hélio. Por gentileza. Para o 37, na verdade. Para o 37. 37, parágrafo 6º. Dá outro enter aí. Dá outro enter. Acho que é melhor descer mesmo. Acho que é melhor descer pela barra de rolagem. O 37, parágrafo 6º, René, vai dizer que a responsabilidade do Estado em relação aos seus atos é uma responsabilidade que a gente chama de objetiva. O que é isso? Olha, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, isso aí é o Estado. Pessoa jurídica é diferente de pessoa física. Vocês sabem disso, né, gente? Quem tem CPF é pessoa física. Quem tem CNPJ é pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica é o CNPJ. É o Estado, é o município, é a União, é o DAESA, por exemplo, que é o Departamento de Água aí de Souza. O DAESA é uma pessoa jurídica, beleza? É a CAGEPA, tá? Que mais? É pessoa... É a obra... A empresa que está fazendo a obra da escola... De alguma escola aí do município contratada pela prefeitura. Isso são pessoas jurídicas, tanto de direito público como de direito privado. Responderão pelos danos que seus agentes, que o médico, que o servidor público cometer, que o agente de trânsito, nessa qualidade, causarem a terceiros. Então, se alguém lhe cometer um dano, por exemplo, o médico fez uma cirurgia errada, você saiu com uma sequela. Ele cometeu um erro médico, o médico servidor público, eu digo, o médico profissional do hospital público. Você vai processar quem? O médico ou o Estado? Você processa o Estado, porque ele responde pelos danos causados. Isso a gente chama de responsabilidade objetiva do Estado. Beleza? Entendeu, René? Hélio, quer complementar aí um pouco dessa pergunta? Não, eu acho que era isso, mas você respondeu, Rafael. Eu só fiquei pensando aqui, imagina, naquele caso, por exemplo, de uma cirurgia de, sei lá, 20 milhões de reais, né? Aparece esses casos de vez em quando no debate do direito financeiro, né? Como é que o Estado vai se responder? Aí ele já está trazendo um outro debate. Não se trataria de um dano cometido contra a pessoa. Seria uma omissão do Estado em não conceder uma cirurgia milionária, né? Mas que seria a vida daquela pessoa, né? Enfim, é uma discussão muito interessante, mas teria muito pano para manga aqui. Aquela velha história da reserva do possível, do mínimo existencial, enfim. Isso. Mas pessoal, cuidado com isso. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, depois a gente conversa. Vamos voltar lá para o nosso guia, para o slide, e aí a gente fica respondendo as perguntas também. Como é que volta aqui, hein? Dá um Alt Tab. Minimiza aí, ó, o navegador. Isso. A gente estava falando sobre direito político, né? Agora esse aqui é outro slide. Quer ver? Qual? Esse que a gente estava. Esse aqui era o último, né? É o último slide. Eu queria complementar dizendo, pessoal, que
além das formas de democracia direta, a gente tem as formas de democracia indireta, né? O voto direto e secreto, que é o normal, as decisões serem tomadas pelos nossos representantes, o sufrágio universal, que é todos podem votar, ou pelo menos a maioria das pessoas podem votar, se não tiverem as pessoas alistadas, digamos assim, e as pessoas que não tiverem com seus direitos políticos suspensos, porque as pessoas podem ter seus direitos políticos suspensos. Existem casos de suspensão de direitos políticos. E assim, gente, eu pergunto a vocês uma coisa. Uma coisa interessante que a Constituição trouxe é que para que você possa ser votado, você também precisa de alguns requisitos específicos. Aqui estão os requisitos para você votar, ó, que ele estava colocando ali, mas existem requisitos para você ser votado. Por exemplo, um requisito interessante para você ser votado é você ter que ser filiado a algum partido político. Nos Estados Unidos é permitido que gente sem partido político seja votado. Já perceberam isso? Mas aqui no Brasil não tem essa figura da candidatura avulsa. Você precisa ter, efetivamente, ser filiado a um partido político. Olha aqui, está um pouquinho mais abaixo aqui. São condições, nessa parte que fala das condições de elegibilidade. Olha aqui, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição. Então, quem tem o domicílio eleitoral em João Pessoa não pode ser votado em Sousa. A filiação partidária, idade mínima para alguns cargos, especificamente. Então, a gente tem algumas regras específicas para ser candidato, para deixar de ser candidato. Outro tema, pessoal, que eu queria rapidinho falar com vocês, Hélio, se puder ir lá para o 225 da Constituição, que inclusive vocês perceberam aqui, pessoal, que existem alguns direitos que eu preciso que o Estado não se meta na minha vida. É o direito à liberdade, por exemplo, né? Não, o Estado fica quieto e eu faço, basicamente, boa parte das coisas que eu quiser, desde que não seja proibido. Existem outros direitos que exigem uma prestação do Estado, que o Estado seja atuante. É o caso da saúde, da educação, é o caso da alimentação, da moradia. Eu preciso que o Estado atue. Mas existem alguns direitos, pessoal, que eu preciso tanto de uma atuação do Estado, mas também eu preciso de uma atuação da sociedade, em favor, inclusive, de outras gerações. É o caso do meio ambiente. E a nossa Constituição reservou um espaço importante para o meio ambiente. Volta lá, Hélio, no artigo 225. Isso, olha aí. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Perceba que é um direito de todos, mas é um dever de todos também, porque é um dever da coletividade e do poder público. Então, se cair alguma coisa sobre o meio ambiente, memorizem, não gosto da palavra decorar, mas memorizem, aprendam que o direito ao meio ambiente está previsto na Constituição e é um direito de todos, um dever do Estado e um dever da coletividade, de todos nós. Então, a gente não pode jogar. É em razão disso que a gente não pode jogar lixo na rua, é em razão disso que a gente não pode desperdiçar água, é em razão disso que a gente não pode praticar poluição, e é em razão disso que o Estado também precisa criar normas e precisa respeitar isso. Então, isso é bastante interessante. Além disso, a Constituição fala sobre o direito à cultura, está lá embaixo também, se puder passar aí. É o 216, não? Que também é um direito mais ou menos parecido com o do meio ambiente. Aqui é o 216. É o 216, né? Se não me engano, é. Isso, 216. Tem a questão do direito das crianças, né, também, que é um dever do Estado, da família, e do Estado, da família e da sociedade, né? Vocês poderiam perguntar como é que a sociedade poderia ajudar
O ECA ele traz um dispositivo que as empresas podem doar aos órgãos, que esses órgãos seriam estabelecidos pelas prefeituras municipais, elas poderiam arrecadar e o conceito tutelar, com a ajuda da sociedade, ele ia determinar, por meio de um orçamento, destinação de bolas, a construção de uma quadra, por exemplo. Isso poderia ser feito, a Constituição traz esse instrumento. Beleza, pessoal? Acho que é isso, né, gente? Ó, vocês viram que a Constituição ela é grande, tem muita coisa para vocês. Eu sugiro que vocês leiam, são 200 e tantos artigos, mas se você colocar uma daqui para o Enem foi adiado, né? Mas daqui para lá vocês têm tempo de sobra. Se parar uma horinha por dia, 10 minutinhos por dia para ler um artigo da Constituição, já é grande coisa. Daqui para lá vocês terminam de ler a Constituição completa. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Para Hélio, acho que também. Vou dar aí uma dica, Rafael. Eu tenho uma dica. Sim. No tempo que eu estudava para o Enem, né? Eu desenvolvi uma ruma de introdução, estratégias de texto, né? Eu pedi a permissão de Felipe aqui para colocar aqui no chat, né? Uma introdução que eu fiz hoje, que é... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui e mandar para a galera. Enquanto isso, quem quiser falar, pode falar. Então, eu fico bastante agradecido a Felipe por novamente estar aqui com vocês. Acho que esse papo e perceber aí, através do chat, o interesse de vocês pelo assunto me rejuvenesce, me dá mais vontade de acreditar no futuro, porque todos nós, não só vocês, né, mas todos nós construiremos o futuro desse país. E fico à disposição ainda agora, né, se Felipe me der mais chance para responder as perguntas de vocês. E também à disposição lá no Constituição é Notícia. Eu peço para que vocês sigam, vocês acompanhem as nossas redes. Acho que pode ser bem importante para que vocês... Todo o nosso conteúdo é produzido pelos alunos, eu só supervisionizo, eu só faço a supervisão, só faço as orientações, mas todo o conteúdo é formatado pelos nossos alunos do curso de Direito, e eu fico à disposição de vocês para mais perguntas. Eu e Hélio estamos aqui à disposição. Só para complementar, Lafayette, isso que eu tinha falado, da ideia de como usar a Constituição, eu coloquei aqui no chat, que a pessoa pode adequar, né? O aluno que quiser usar, por exemplo, o artigo 5º da Constituição assegura que a liberdade, tal, e isso é um escritor que fala, Gilberto Menstein, inclusive ele morreu recentemente, ele tinha um livro que eu indico para a galera que quer ler, ele trabalha muito a questão da redação do Enem, que aí aborda muitos temas, o livro é O Cidadão do Papel, e você pode usar isso como técnica, faz parte do repertório cultural do Enem, e acho que é isso. Massa, valeu. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Quem não tiver pergunta, quiser tirar um print aqui da tela, postar no Instagram, marcar a gente, é bom também. O arroba é interessante. Gravou a reunião, Lafa? Não? Como é? Conseguiu gravar a reunião, não, né? Não sei se Felipe gravou. Eu gravei. Manda pra gente depois, Felipe, se puder. Porque fica muito bom pra gente postar algumas coisas ali no Instagram. Pronto, eu mando sim. Pessoal, agradecer. Acho que os meninos amaram a aula. Eu aqui assisti também. Já tenho uma noção boa, mas assim, todo o conteúdo que vem é sempre muito bom e vocês também trouxeram muitas coisas novas para mim também. E aí os meninos com certeza amaram. Não tenho a menor dúvida disso. Eles vão usar muito, tanto para a vida quanto na redação, como eu tinha falado isso na introdução. Como é importante. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Obrigado aos meninos que ficaram até agora. Não foi nenhum esforço, né? Porque a aula estava gostosa demais. Por mim, ficava até 10 horas, se quisesse aí. Valeu, Felipe. Eu que agradeço demais. Você é um parceirão, sabe disso, e agradeço aos meninos e às meninas aí pela atenção. E como eu disse, estou sempre à disposição de vocês. Show de bola. Muito obrigado, Lafa. Obrigado, Hélio.
E até uma próxima. Valeu, Deus gente. quiser. Boa sorte aí Um nas abraço, provas e tudo. Um Um abraço. abraço a todos Abraço. e boa sorte. Fiquem em casa, cuidado aí com tudo. Tô vendo que É. em Souza a situação tá rochedo, mas a gente sai. Um abraço. Um Valeu. abraço a todos.